Boa noite, meu trabalho, como falado pela professora Marta. É, Ele é um pouquinho diferente, acho, do que a gente está vendo. Vou dar uma breve introdução aqui. Eu não entro nem na parte escrita, e muito menos aqui na apresentação, porque a gente tem pouco tempo, né? Eu não entro no detalhe de o que é o tratamento eletrostático, como foi o trabalho do colega agora há pouco que explicou sobre água produzida, né? E também porque meu objetivo é explicar o que está acontecendo com essa tecnologia hoje e mais no final do trabalho que vem a justificativa, né? As oportunidades que a gente está perdendo, na verdade, porque a coisa não é muito bem explorada como deveria ser. Mas eu vou tentar levar vocês à conclusão, a esse raciocínio do decorrer do trabalho. Mas antes disso, eu tenho só que, vou tentar da forma mais breve, objetiva aqui, explicar um pouquinho da função do tratamento eletrostático, né, do vaso de processo que faz isso, e das tecnologias que a gente tem hoje em aplicação. Então, vamos lá. A agenda, como eu falei, introdução, eu já fiz aqui com vocês, né? Eu vou falar um pouquinho dessa questão de processo, da separação, depois os tratadores que a gente tem funcionando, casos reais comparativos entre as tecnologias e a justificativa desse projeto, né? A minha ideia, o que eu quero desenvolver, que no Brasil a gente ainda não tem, mas pelo mundo aí a gente já conseguiu. A gente, quando eu digo, eu, quando atuava, a maioria desse trabalho aqui foi baseado nos anos. Eu trabalhei quase 10 anos aí como engenheiro de campo pela Cameron, que é uma fornecedora desses equipamentos, né? Hoje eu não estou mais lá, hoje eu estou trabalhando na Modec, que é quem compra esses equipamentos, então eu estou até tentando implantar um pouco dessa ideia aqui, mas a mesma se aplica a Petrobras, SDM, a todos os outros aí operadores. Mas vamos lá, como eu falei, a gente perfurou o poço, né? Terminou a fase inicial lá de perfuração, vamos começar a exploração. A gente não tem óleo lá embaixo, a gente tem, como visto aí no curso, a gente tem um fluido, que é uma mistura de diversos outros fluidos, os grandes grupos aí, né? Água, óleo, gás, e também sólidos. E aí a gente deseja, né? Por mais que hoje a presença do gás aí está se fazendo cada vez maior, a mina de ouro ali ainda é o óleo, né? O nosso objetivo é buscar, é conseguir a maior quantidade de óleo mais bem processado ali nas melhores condições para a utilização. Aí uma coisa que eu não falei, desculpa que eu vou às vezes virar o rosto, que a câmera está aqui, mas a apresentação está à minha esquerda, então eu vou ficar meio que assim, só para vocês não acharem estranho. Aí um resumão também, eu nem coloquei o processo inteiro da da planta, né? Aqui a gente está focando, como eu falei, no vaso eletrostático. O vaso, na linha de óleo ali, né? A gente recebe óleo com algumas emulsões, alguns outros componentes que a gente não deseja. Falamos de água, óleo, gases, grandes grupos, sólidos. E aí essa figura aqui é só para resumir o que a gente vai explorar. Nesse vaso, a gente está recebendo aqui óleo com grandes gotas d'água, vamos dizer assim, né? Óleo com pequenas gotículas de água e óleo que tem gotas de água, que dentro dessas gotas de água tem óleo, né? Mas, pô, Diego, por que você está falando isso? Porque a nossa ideia é separar. Aqui, a gente não consegue separar 100%, né? Então, no final, a gente ainda vai ter um conteúdo ali, né? O BSW, que idealmente na indústria a gente busca o 0,5%, e nessa água que a gente tira, a gente também vai ter um pouquinho de óleo ali. Eu não consigo limpar 100% da água. Mas eu vou voltar nessa figura já já, que é só para dar uma contextualizada. Essas misturas que a gente tem ali, o que é aquilo, né? Aquilo ali a gente chama de emulsão. Emulsão é um sistema heterogêneo de elementos immiscíveis que a gente quer separá-los, mas nem sempre é fácil assim. O nosso foco aqui, como eu já falei, é óleo e água. A maioria dessas emulsões aí, ela é composta por microgotas entre 0,1 e 100 micrômetros aí, né, o diâmetro delas, e a gente tem alguns tipos de emulsão. A gente tem a emulsão tradicional, que é o nosso objetivo aqui, né, que é a água no óleo. Eu quero tirar essa água do óleo. Mas a gente também tem óleo em água, como eu mostrei na figura anterior ali, a gente também tem óleo em água, né? E a gente tem as mistas, que são as mais complicadas de serem separadas, que é essa aqui. Porque nessas aqui, eu tiro a água, beleza, eu fiquei só com óleo. Mas aqui eu tenho que conseguir tirar a água sem perder o óleo que está dentro dessas gotículas de água que estão aqui, senão eu estou deixando de conseguir produzir, né? Estou deixando de gerar capital, estou deixando de gerar dinheiro aí para a empresa, para o mercado. E aí, quanto mais complexas elas são, né? Quanto mais misturadas elas são mais difíceis de se separar. Para separar essas emulsões,
a gente tem vários elementos aí, várias estratégias. Pode ser aí os mais conhecidos, a gente tem calor. Se você tem, por exemplo, água e óleo, você pode ir lá esquentar. Você vai evaporar a água e beleza, você ficou com óleo. Você tem químicos, você tem forças centrífugas aqui, a gente não falou muito de água, mas aquela água que sai com um pouquinho de óleo, a gente usa o hidrociclone, foi citado aí, né? O Thiago falou de água produzida antes, é um equipamento muito utilizado nessa linha, mas o nosso foco aqui, né, são campos eletrostáticos, como eu já falei, aqui é mais só para contextualizar mesmo. Esse aqui é o nosso objetivo. A gente tem aqui um exemplo de um tratador de óleo que utiliza a separação eletrostática. Qual que é o básico do básico, né? Só para a gente conseguir desenvolver aqui nesses 15 minutos. A gente vai ter um transformador nesse vaso para poder gerar um campo elétrico, né? Para poder gerar essa ação eletrostática de separação. O óleo, ele entra por baixo nesse vaso. Esse óleo, ele é jogado para cima, verticalmente aqui, não é 100% na vertical, né? Ele é um pouco lateralizado, mas a gente joga esse óleo de baixo para cima para passar por aqui o que a gente está chamando de eletrodos. Esses eletrodos, eles são os elementos que estão recebendo essa corrente, esse potencial elétrico aqui desse transformador. Então, quando esse óleo está passando aqui por esses eletrodos, e até antes de passar mesmo, a gente tem uma polarização dessa água, eu vou detalhar mais à frente, mas aqui é o contexto inicial, e aí no coletor de óleo aqui em cima, teoricamente, a gente está o quê? Pegando óleo, e aí com essa polarização que tem no meio dos eletrodos, um pouquinho antes, entre os eletrodos aqui, essas gotículas de água que a gente viu lá atrás nessa figurinha, elas vão se juntando, porque a água ela é muito mais ionizante ali que o óleo, né? Então, você energiza o positivo e o negativo, elas se unem e ficam umas gotículas maiores e gravitacionalmente mesmo, elas vão cair. Um resumo disso é mais ou menos isso aqui. A gente tem um transformador, aqui eu estou usando de exemplo uma onda senoidal, né? A gente tem fase positiva, fase negativa. Essa senoide está passando ali constantemente entre os eletrodos. Aqui eu tenho um eletrodo, por exemplo, energizado, esse eletrodo central ele altera, e aqui embaixo eu tenho um outro eletrodo energizado. Aqui a gente está colocando tudo na mesma fase, tudo no mesmo... Essa segunda senoide aqui na verdade altera, né? É mais induzido a senoide nele do que gerada, mas pensa que nessa figura anterior aqui, eu estou com esse transformador energizando esse eletrodo de cima e esse eletrodo de baixo. No meio eu estou com terra. Então a gente tem as gotículas de água dispersas lá, aí a gente tem essas duas forças, né? A força de polo e a força eletroforense que faz com que essas gotículas de água vão coalescendo, né, a eletrostática, a coalescência aí das gotículas, elas vão ficando cada vez maiores. Gravitacionalmente elas caem, aqui está falando, né, aumenta a concentração de água, a água fica mais pesada, ela cai, enquanto o óleo continua sendo jogado ali para cima. Essa figurinha aqui é boa, porque se vocês repararem, aqui eu tenho barras de ferro, né, e quando você olha essa figura aqui não parece que são barras de ferro. É porque a gente vai começar falando agora da primeira tecnologia que a gente tinha, que são os de corrente alternada. Esse aqui é o primeiro modelo de vaso eletrostático. Ele é de... Deixa eu ver aqui quanto tempo eu estou, só para não atrasar. 8,5. Ele é, como eu falei, tem o transformador aqui em cima, você tem um eletrodo que vai ser energizado, você tem um eletrodo terra para fazer esse campo e a gente está jogando as senoides aqui. Aqui a gente colocou como base, né, esse tipo de vaso aqui, o primeiro a ser o dehydrator aqui, né, um coalescer, ele tinha como fator de separação 1. Por ele ser o primeiro, vamos usar ele como sendo 1. Você tinha uma linha de eletrodo terra e uma linha de eletrodo energizado. Não é nem igual aqui, aqui a gente já tem duas. Beleza, essa foi a primeira. Então, primeira tecnologia, desenvolvendo tratadores eletrostáticos, passamos para a segunda. Na segunda, o que a gente fez? A segunda já é como essa figurinha aqui. A gente colocou um outro par de eletrodos, tem outros transformadores, e aqui eu tenho uma senoide fase positiva com terra, fase negativa com terra e fase positiva com fase negativa. Então, aqui, o que eu tinha eram ciclos positivos e ciclos negativos. Eu gerava um campo, mas eu poderia otimizar isso. Demos um passo na tecnologia. Estou dividindo o vaso aqui em pequenos microvasos aqui, vamos dizer assim, né? Mini vasos dentro do próprio vaso, e estou otimizando. Eu ainda aproveito meia fase aqui, ainda aproveito meia fase aqui, aqui eu consigo aproveitar uma fase inteira, né? Eu tenho um pico positivo com um pico negativo.
Isso aqui melhorou em quê? 1.2 para 1.3. Então, eu estou 20 a 30% melhor do que eu tinha aqui. Continuando aqui, temos agora 3 grids por seção aqui do vaso. Então, eu tenho fase positiva, fase negativa e terra. Isso aqui melhorou para 1.6 e para 2. Então, eu dobrei, cheguei a dobrar aquele inicial. Aí, depois disso, a gente falou, pô, tá funcionando. Vamos colocar mais uma linha aqui de eletrodos. Já estamos com 4 eletrodos. Foi para 2.2. Aí, aqui foi onde travou. Aqui o pessoal falou, poxa, não dá mais para eu ficar colocando eletrodo. Fizeram tentativas, mas não fazia mais sentido, porque o tamanho do vaso, o footprint ali, né, a área que seria necessária para esse vaso e a eficiência também que você tinha do campo colocando mais eletrodos já não estava fazendo sentido. Então, aqui foi o primeiro grande passo da tecnologia. De AC, a gente começou a trabalhar com os tratadores de corrente contínua, né, de dupla polaridade. A gente pegou e fez a corrente contínua ali, a polaridade contínua, e isso sem abandonar a alternada. E essa eficiência fez a gente passar para 2.25, 2.75. Então, o melhor caso do AC aqui, a gente estava em 2.2, aqui a gente chegou em 2.75. Mas, poxa, Diego, o que é que vocês mudaram? A gente colocou simplesmente uma caixa retificadora de diodos, não é o mesmo transformador, na verdade o transformador mudou um pouco, mas se você pegar aquele transformador AC e colocar uma caixa de diodos ali retificadora, você tem a mesma ideia. E aí o que na verdade foi muito impactante são esses eletrodos aqui. Antes, lembra, a gente tinha aquelas barras de ferro e agora a gente transformou em eletrodos compósitos, que são placas, isso aqui é realmente um eletrodo, é um eletrodo aqui, outro eletrodo aqui, outro eletrodo aqui. Elas são placas de material isolante e no centro delas você tem um material condutivo. Então, o que que acontece aqui? Entre os eletrodos, a gente tem um campo de corrente contínua muito forte, que são essas setinhas que vocês estão vendo aqui. E aí, princípios da elétrica aí, né? Aqui a gente, o tempo é curto, não pode entrar tanto em detalhe, mas onde eu tenho um campo de corrente contínua forte acontecendo, eu magnetizo um campo AC ao redor. Então, eu ainda tenho campo AC, antes eu só tinha AC. Agora eu tenho um DC aqui polarizado entre as placas e eu tenho um AC aqui, reflexo desse DC, né? Então, eu continuo com o que era forte do AC, que é remoção de água livre, e agora eu tenho um DC aqui que ele é muito melhor nessa aglutinação das gotículas ali, né? Então, o princípio é o mesmo. O óleo vem de baixo para cima, a gente tem a desidratação AC aqui já pegando as moléculas maiores, e entre os eletrodos eu tenho uma polarização muito mais forte, elas são aglutinadas e também caem. Aí, ok, a gente melhorou para 2,75. Aí a gente ainda estava querendo evoluir na tecnologia. Pegou e falou, beleza, dá para melhorar. Até esse momento aqui, até a vinda do Dual Frequency, a gente só trabalhava com senoide e a gente só conseguia mudar a potência do transformador. Ah, eu quero aplicar 10K, 15K, 20K, era de 5 ou 7K até 32K. Mas eu só mexia nisso, na potência que estava sendo aplicada dentro do vaso e nada mais. Com o Dual Frequency, o pessoal pegou e começou a mudar um monte de coisa. A gente vai ver esses parâmetros aqui para frente, mas o que é importante vocês notarem? A gente migrou de 2.25 para 4.5, 5.5. Então, a gente avançou muito. Isso aqui foi um gap, um avanço tecnológico muito considerável e que hoje é o melhor que tem, né? Não tem nada ainda melhor que isso. E está até difícil você conseguir desenvolver algo melhor que isso sem deixar ele muito caro, por causa da evolução da tecnologia, dos materiais, etc., etc., ainda não está fazendo sentido investir numa coisa melhor. Você pode deixar mais durável, pode deixar melhorar algumas coisas, mas a tecnologia é a ADF. E aí lembrem disso, porque isso vai entrar na justificativa que eu falei lá no final. Fiquem com isso na mente aí. O DF deu um salto muito grande e a médio, talvez até longo prazo, não tem nada que a gente vai conseguir explorar que o DF seja, por exemplo, uma tecnologia incapaz. Aí, citando uns exemplos aí, né, com o DF, a gente consegue mexer em várias coisas na frequência da onda. Antes a gente tinha aquelas senoides moduladas e era isso. Hoje eu consigo mudar taxa de caimento da onda, taxa de crescimento da onda, consigo fazer uma frequência maior ou menor, né, baixo ou alto aqui, consigo mexer na frequência base, consigo mexer na frequência modular, e tudo isso é editável. Então, eu não tenho uma resposta. Não existe uma resposta, por exemplo, para o óleo com essa característica X, é esse conjunto aqui de propriedades.
mas você consegue ir experimentando, fazendo testes em campo e descobrindo o que é melhor para a sua unidade. Mas aí, ó, como eu falei, a C e DP, a gente só conseguia trabalhar com voltagem. Eu só selecionava isso aqui. Qual era a minha potência? Eu falei que era 5, na verdade é 4,32. Agora, com o DF, eu consigo mexer frequência base, frequência modular, formato de onda, aqui tem os exemplos. Aquilo que eu falei da taxa de crescimento e de decaimento, esse skill factor aqui. O meio, ele é equilibrado, né? Quando é 0,3, ela cresce normal e cai, ela cresce mais rápido e cai mais demorado. Quando é maior, ela cresce mais demorado e cai mais rápido. Tudo isso influencia no tratamento lá. E aqui é uma telinha dele só para referência, para curiosidade mesmo, que todos os campos que a gente pode selecionar. Né? Aí, beleza. Beleza, Diego, você me explicou. Agora, conta para mim em termos práticos. Entendi aí. Agora é o porquê de eu ter feito esse trabalho. Quais são as vantagens? Né? A DF é a mais nova. Por que a DF é melhor que a AC e que a DP? Com a tecnologia DF, no mesmo vaso, você consegue aumentar o fluxo de óleo. Então, se você tem hoje uma unidade que produz com um tratador DP, por exemplo, 100 mil, o BSW está 1. Você coloca lá esse tratador DF, você troca o transformador, é um módulo eletrônico a mais. Do DF para o DP, a diferença é só um módulo eletrônico. A gente tinha um transformador AC, colocou uma caixa retificadora, migramos do AC para o DP. Do DP para o DF, a gente tem um conjunto de eletrônica ali que permite a gente fazer todos esses ajustes, mas o transformador é, em essência, o mesmo. Então, a gente consegue otimizar a produção ali sem ter que alterar o vaso, a gente consegue melhorar a especificação, né? Uma consequência, se eu consigo melhorar a especificação no mesmo volume, eu consigo melhorar a especificação, eu consigo diminuir custos da operação, e aí também lembrem disso, esse é o nosso foco, porque como ela é uma tecnologia melhor, o tanto de químico, de desemulsificante, daquelas outras tecnologias que a gente falou lá no começo da apresentação, eu posso minimizar. Então, por exemplo, uma planta hoje que a operação de um DP exige que o vaso opere em 120 graus, por exemplo. Se eu coloco um DF, eu posso permitir que a temperatura de operação do óleo ali seja de 90, de 85. Isso não diretamente me traz um ganho financeiro no vaso em si, né? Tipo, estou gastando mais dinheiro com DF, mas eu estou poupando manutenção, estou poupando um monte de coisa nos trocadores de calor que vem antes, todos os sistemas que vêm antes para fazer esse sistema funcionar. Aí aqui eu falei de químicos, temperatura de operação, e aí ele também melhora aquela qualidade da água de saída, né? Aquela água que a gente viu, aquela figurinha no começo que desce ali do vaso, ela entra para a linha de água produzida e vai ser utilizada em outros elementos. Então, aquela água também fica melhor. Aí um quadrinho comparativo bem rápido, pensando aqui no ponto 5 de BSW, que é o que a gente busca, o AC opera tranquilo, entre aspas, até 90 mil barris, o DP 110, quando a gente vem para o DF já chega em 180 e alguma coisa. E aí 0,7, que também é aceitável, 120, 150, e aqui a gente chegou no 240. Aí fica com esse número na cabeça, o 0,5, 180, 240 está aqui no 0,7. Hoje, o maior vaso que tem, o maior vaso não, desculpa, o maior FPSO de produção no Brasil, a capacidade dele é 180. Ele não produz 180, mas ele tem capacidade para tal e é o maior hoje. Então, lembra aquilo que eu falei. Em tecnologia, a ADF já está tranquila com o que a indústria de óleo e gás, a tecnologia de óleo e gás consegue oferecer hoje. Então, seguindo aqui, eu vou concluir depois, é melhor. Seguindo aqui com alguns exemplos de o que a gente testou, né, e conseguiu comprovar comparando as tecnologias aí, uma com a outra. Lá numa planta na Colômbia, a gente tinha transformadores AC, DP e DF. Eram o mesmo tamanho, era a mesma vazão de entrada, era a mesma vazão de saída. O que a gente conseguiu ter de ganho aqui? Diminuição de temperatura de operação. O AC precisava de 200, o DF foi para 170. Economia aqui de 26 milhões, 26,5 mega, né, BTU hora. Isso gerou uma economia para o campo. Um outro exemplo, que a gente falou de temperatura, foi aqui. Essa planta aqui da Shell, as TLP, Shell Mars TLP, a gente fez a migração do AC para o DF, conseguiu diminuir 50% a dosagem de demulsificante que eles precisavam, e aí a produção ficou mais estável também. Isso gerou o quê? Uma economia de 600 mil dólares ano. Outro caso, lá na Venezuela, essa planta aqui, tem o caso base, né? Era uma DP que tinha esse distribuidor, esse eletrodo steel, são aquelas barrinhas de ferro, as mais antigas. Eles conseguiam produzir 43 mil numa condição aceitável. A gente manteve o DP e trocou aquelas barras de ferro redondinhas pelo eletrodo de compósito, que é um avanço que eu falei para vocês,
E o distribuidor, aqui pelo tempo eu não consegui entrar no mérito, mas também teve uma evolução aqui. Só disso já foi para 60 mil. E aí, nas mesmas condições de distribuidor de eletrodos de DP para DF, foi para 85 mil. Então, comprovando aqui, né, que as tecnologias avançaram e a gente conseguiu ter. Aqui entra a primeira coisa que eu já queria destacar. No Brasil, a gente conseguiu fazer algumas migrações? Conseguimos, mas a troca de informação é muito rasa. A gente fez a troca do DP para o DF na Regap, eles informaram que sim, mas a gente nunca conseguiu fazer um trabalho lá ou pegar feedback com eles, uma planilha, uma base de dados, de realmente a coisa ter melhorado. E na P32 a mesma coisa. Na P32 era um vaso AC, ele migrou para um dual system. Ele tem uma chave, ele tem um transformador DP de um lado, um DF do outro, o operador escolhe com qual transformador ele quer operar. A gente recebeu feedback de que melhorou, reduziu o desemulsificante, melhorou a especificação de saída, mas isso não foi muito compartilhado oficialmente aqui, né? Eu tô sendo gravado, mas tem o Robson, um rapaz da Petrobras que fez esses testes com a gente, o Robson Alves. Ele foi muito parceiro e ele é o cara da Petrobras que tem também essa visão, que aí a Cameron e outros fornecedores estão tentando fazer acontecer mais no Brasil, e esse é o objetivo do trabalho, né? Aí, Diego, é sempre assim? DF é melhor que DP, que é melhor que AC? Não. Pensa aqui, o AC é o antigão, o DP é um pouquinho melhor e o DF é o novo. Vou fazer uma comparação com o carro aqui. Lá o AC, pensa naquele Opala, chapa de ferro dura, que pode bater em qualquer lugar, que segue andando, mas ao mesmo tempo ele tem um consumo de gasolina muito alto. Então, quando você pega uma planta velha, uma planta que não tem cuidado, não tem muito sensibilidade ali no processo, às vezes o AC opera melhor que os outros. É o que está acontecendo aqui. Porque o pessoal não consegue regular nível de interface, a gente não, por causa do tempo não deu para entrar no mérito aqui, mas a gente não consegue gerenciar tanto, a gente não consegue controlar tantos variáveis. Então, a AC ele aguenta tudo. Se você vai para um DP ou para um DF, você não consegue explorar o potencial que esses transformadores têm. Infelizmente, das 3 unidades que a Petrobras fez o teste no Brasil, 2 ficaram desse jeito, que o DF não se provou tão melhor. Mas aí agora a ideia está mudando, porque as novas unidades que estão chegando aí, elas já estão vindo com as novas tecnologias, então eles estão conseguindo enxergar isso. Aí, Diego, chegou aqui, acho que eu demorei mais do que eu queria, mas chegou no ponto aqui que era a raiz do trabalho, né? Beleza, você explicou do processo rapidinho, ou talvez nem tanto, explicou ali da evolução das tecnologias, mas o que você quer fazer? Eu quero, e aqui eu achei que era um fórum interessante, porque tem colegas da SBM, tem colegas da Petrobras, tem colegas de outras empresas aí, que a gente consiga desenvolver isso, porque quando a gente está ainda na fase de discussão de projeto, a empresa que quer vender oferece o melhor, a empresa que quer comprar quer sempre pagar mais barato. E aí a gente nem entra no método de discutir todas as coisas que a gente conversou aqui, que às vezes o cara compra um DF, ele gasta, eu também não pude colocar, tá, não fui autorizado a colocar valores aqui, mas eu posso dar uma ideia para vocês. Às vezes o módulo de um DF, ele vai custar na fase de bidding lá, no projeto para o FPSO, ele vai custar 4, 5 milhões de dólares a mais que um DP. Aí o pessoal olha e diz, não vou bidar isso aqui, vai ficar muito caro, vou para o DP. Só que, às vezes, não precisa nem operar. A economia que você vai ter em ter um DF, nos trocadores de calor que eu já disse, nas válvulas que você vai precisar, ou no skid de químicos que você vai precisar, já matam esses 5 milhões que eu dei de exemplo. Só que o pessoal não faz esse link. E aí também, depois do que já foi comentado aqui mais cedo também, a operação. A operação de um DF ela é incrivelmente mais barata que de um AC ou que de um DP, por causa toda essa economia que você tem direta, que é aplicada nos químicos, indireta, que é manutenção de trocador de calor, manutenção de skid de químico, manutenção de outras coisas, ou até você conseguir tratar um líquido que você pode economizar um pouco, um fluido, que você pode economizar um pouco nos seus separadores anteriores, né, a montante ali dele para conseguir chegar na especificação que você precisa. A gente não tem, de fato, esse tipo de discussão no Brasil. Eu já participei de alguns processos, já tentei fazer isso, e aí, coincidências de destino aí, né? Eu trabalhei quase 10 anos na Cameron vendendo e operando, engenheiro de campo fazendo isso, e hoje eu estou na Modec tem um ano, então, quase 2 anos, 1 ano e meio. Então, estando na Modec, eu já consegui iniciar um fórum para a gente discutir isso aqui, porque a Modec bidou, ganhou alguns projetos. Então, gente,
Vamos oferecer isso para a Petrobras ou para qualquer outro cliente, vamos explicar para eles isso aqui, só que não dá. Se a Modec fizer a sua parte sozinha, ou a SBM, ou a Insul, ou qualquer uma dessas empresas contratadas aí, distante do cliente, ele sempre vai ter essa visão que o mais barato é o melhor, ou o bid tem que ser o mais barato, etc., que é essa briga eterna, né? CAPEX e OPEX, que já foi falado aqui. E aí isso, o Brasil está bem atrás disso em relação aos lugares do país. Eu mostrei aqui Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, até na Argentina eu não coloquei aqui, mas a IPF também já está desenvolvendo isso. Então, a ideia aqui do projeto era mais tentar trazer essa visão de o tanto de oportunidade que a gente está perdendo por não entrar de fato nesse detalhe, pela coisa ser mais vista módulo a módulo, ou então eu sou projeto versus eu sou operação, e não ter essa comunicação interna da empresa e até entre a empresa e a contratada, contratante, para a gente conseguir otimizar, porque é um ganha-ganha. Vai ser bom para quem contrata e vai ser bom para quem opera.